Bom, pessoal, boa noite a todos. Então, a aula de hoje, como nós havíamos combinado nos outros encontros, vai ser uma aula um pouco diferente, né? Nós vamos fazer uma aula assíncrona. O professor deixou o link da aula gravado para vocês assistirem e desenvolverem o conteúdo. A ideia hoje é nós trabalharmos o livro de Gareth Morgan, As Imagens das Organizações. Então, nesse livro, Morgan faz uma analogia, ele usa de metáforas para comparar a organização com essas metáforas. Lá no Moodle vocês têm cada capítulo dividido pelos alunos da turma, né? Então cada um é dono de um capítulo. Foi a maneira que eu encontrei de vocês não precisarem ler todo o livro e ao mesmo tempo vocês poderem aí compartilhar com a turma o que vocês entenderam aí das metáforas de Morgan. Então a dinâmica vai ser essa. Cada um lê um capítulo, faz uma pequena apresentação aí em PowerPoint, 15, 20 minutos no máximo. É uma leitura às vezes um pouco pesada, então talvez vocês tenham que ler e retornar para a leitura, para realmente captar aí a ideia do autor. Aconselho vocês no momento que forem lendo, já irem pensando as ideias principais aí daquela página, daquele parágrafo que vocês leram e já vão colocando no PowerPoint. Para mim, fica mais fácil fazer dessa forma, tá? Economiza tempo. Depois que eu termino a leitura, eu já tenho uma estrutura, um esqueleto aí do trabalho. Então, é mais ou menos desta forma aí que a gente vai trabalhar com esse autor, tá? Também depois que vocês fizerem aí uma resenha, um resumo do capítulo de vocês, façam a sua análise, fale um pouco aí o que vocês entenderam da ideia do autor a respeito da metáfora que vocês estão trabalhando, ok? Como, como padrão ou como uma apresentação para vocês se basearem, eu fiz a minha, tá? Eu eu li o capítulo das organizações vistas como prisões psíquicas. É um capítulo onde Morgan compara as organizações com as prisões que muitas vezes nós mesmos nos colocamos sem ter a correta noção disso, né? E como como as organizações podem representar ou até desenvolver aí entre aspas uma personalidade, uma maneira de ser muito peculiar que muitas vezes até os próprios donos ou acionistas não têm o controle sobre essa, novamente aí, né, salientando essa personalidade, né, das organizações. Isso tudo como uma metáfora, né? Claro que a personalidade é muito do ser humano. A organização não tem personalidade, ela vai ter metas, vai ter visão, missão, valores, né? Indicadores e não personalidade. Mas o autor faz essa comparação, né? Como se a organização adquirisse esse caráter e tivesse uma personalidade própria. E cabe a nós entendermos como é essa personalidade da organização e poder influenciar de maneira positiva, ok? Então, recapitulando, cada aluno lê um capítulo, monta uma pequena apresentação e na próxima aula nós vamos estar compartilhando com os colegas. Então, aqui está a minha, tá? Como eu falei, meu capítulo é As Organizações Vistas como Prisões Psíquicas, né? Do livro Imagens da Organização, de Gareth Morgan. Começo com uma citação do Morgan, né? Que administrar e organizar já são um desafio no melhor dos tempos, e as dificuldades são ainda maiores no ambiente de mudança rápida dos dias de hoje. Então vocês veem que essa frase do Morgan ela é muito atual, né? Apesar do livro ser lá de 96, nós poderíamos estar
lendo essa frase e colocando ela nos cenários de hoje, né? Lá naquele tempo ele já falava de dificuldades, de mudanças rápidas nos ambientes, tá? E hoje é isso que nós vivemos. Se você quer ser o tipo de líder ou profissional que ajuda a sua organização a se adaptar às múltiplas exigências de um mundo cada vez mais turbulento, você precisa conscientizar-se das imagens e pressupostos que determinam o seu atual modo de pensar. Então, o que ele fala aí, né? Se nós quisermos, né, contribuir com o sucesso das empresas onde nós trabalhamos e desta forma, pensando numa relação de ganha-ganha, contribuir com o nosso próprio sucesso, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender quais as imagens e quais os pressupostos que regem essa organização. Como se fosse, novamente, entre aspas, qual a personalidade dessa organização, né? Qual o modo que ela opera, o que está por trás da sua cultura, né? Então ele fala que nós, para mudarmos a organização, ajudá-la a evoluir para encarar os desafios do mundo cada vez mais turbulento, o primeiro passo é nós entendermos quais os pressupostos, quais as premissas que estão por trás do funcionamento da nossa organização. E desenvolver a capacidade de usar novas imagens e novos pressupostos. Então, novos tempos, novos desafios requerem novas maneiras de enxergar o mundo, novos pressupostos, novas imagens. Você precisa desenvolver aptidões que lhe permitam ver, entender e mudar situações de novas maneiras. Então, a primeira ação que o Gareth Morgan nos convoca é para ver a nossa organização, né? Ver não só no sentido de usar um dos 5 sentidos, que é a visão, mas ver no sentido de enxergar por trás, o que está por trás das imagens, das pressupostos da organização que nós trabalhamos. Entender essa organização para depois mudá-la, ok? Então ele começa com essa citação que eu achei bem bacana, né? Que traduz muito o trabalho dele, tá? Nos ajudar a entender o que está por trás da cortina, né, das organizações. O que nós não conseguimos ver num primeiro momento, que nós temos que parar, pensar, estudar, analisar, fazer comparações para entender o porquê que a nossa organização ela trabalha daquela forma. Quais os pressupostos que estão postos, quais as imagens que essa organização utiliza. E para isso, né, Morgan trabalha nesse livro com a metáfora. Né? O que é uma metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem comparativa frequentemente usada para dar um toque criativo à nossa maneira de falar. Como quando dizemos que a vida é um jogo ou que o mundo é um palco. Né? Então, há uma maneira de nós darmos peso a alguma característica que nós queremos chamar como mais relevante, utilizando um outro objeto, uma outra pessoa, uma outra situação. Né? Minha mãe é uma leoa. Eu trago algumas metáforas aqui, né? O tempo é dinheiro. Então nós queremos explicar algo utilizando outro conceito, né? É uma força primária através da qual os seres humanos criam significados usando um elemento de sua experiência para entender outro. Então, eu procuro entender um elemento por meio de outro, com o auxílio de outro elemento. O uso de metáforas múltiplas para entender a organização e a administração dá-nos uma capacidade de ver diferentes dimensões de uma situação, mostrando como diferentes qualidades da organização podem coexistir, apoiando, reforçando ou contradizendo uma a outra. Então, o Garrett usa o recurso das metáforas justamente para mostrar diferentes ângulos, diferentes situações da organização, tá? E como essas diferentes perspectivas podem, muitas vezes, coexistir apoiando, reforçando ou até mesmo, né, entrando em conflito uma com a outra, ok?
Então, o que é uma metáfora? Então, para entender um pouco mais a questão da metáfora, eu trago alguns exemplos, né? A questão aí da metáfora da transformação, né? Da lagarta até a borboleta. Então, o estado atual para aquele estado futuro que eu desejo, um estado de excelência. Então, a lagarta vem se transformando e ao longo do tempo ela vira uma borboleta. A mesma coisa, né? O problema. Eu tenho um problema, um estado atual desconfortável, eu vou trabalhando, fazendo planos de ações e criando situações e oportunidades para esse estado atual vir evoluindo até chegar no estado desejado, que é a borboleta. Aqui uma figura que vai representar o nosso sistema prisional, né? Uma panela de pressão. Então, bem legal aí a ilustração do NEF, né? A questão, muitas vezes, da doença, né? A pessoa doente, ela se olha no espelho e se enxerga saudável, e não muda seus hábitos, né? Acontece muito com a anorexia, né? Que a pessoa está cada vez mais magra e a pessoa anoréxica, ela não se enxerga dessa forma. Ao se olhar no espelho, ela está sempre procurando gordura e, né, sempre se achando acima do peso, né? Então é a metáfora da maçã, né, carcomida aqui, refletida no espelho como uma maçã ideal, né? Questão que eu falei antes, né, da balança do tempo é dinheiro. Então é uma metáfora que a gente sempre escuta muito, né, comparando o tempo ao dinheiro, visto que você tendo um negócio, tendo uma atividade, você naquele tempo que você está na atividade você ganha dinheiro. Então compara aí a questão do tempo poder gerar dinheiro quando você tem uma atividade produtiva. Acho que está tranquila a metáfora, né? Então vamos passar aí para o que o Morgan fala das prisões psíquicas. Aqui mais uma explicação sobre a metáfora, né? O homem é um leão, então a metáfora ela ignora as diferenças. A metáfora estimula a imaginação de uma maneira que pode criar pontos de vistas interessantes, mas com o risco de distorção. Então você observa aqui que entre o homem e o leão tem um pequeno ponto aqui de conexão, né? Os dois são mamíferos, os dois podem ser valentes, né? Podem ser corajosos e tal. O homem é um leão, ele é valente, forte e feroz, mas ele não é coberto de pelos, que é a diferença aqui toda que não está nesta área aqui achurrada de coincidências, né, de concordâncias entre o homem e o leão. Ele não é coberto de pelos, não tem quatro patas, dentes afiados e um rabo. Tá? Então a metáfora ela sempre nos leva a ver as semelhanças entre aqueles objetos ou situações que eu estou comparando, porém ela pode criar distorções, porque ela não enxerga as diferenças. Ok? Entrando então nas prisões psíquicas, os seres humanos têm uma inclinação para caírem nas armadilhas criadas por eles mesmos. Nesse capítulo serão examinadas algumas maneiras pelas quais isto ocorre, explorando a noção de organizações como prisões psíquicas. A metáfora encoraja-nos a entender que, embora as organizações possam ser realidades socialmente construídas, essas construções assumiram existência e poder próprios, que lhes permite exercer um certo grau de controle sobre os seus criadores. Aquilo que nós estávamos falando, né? Morgan parte do princípio que muitas organizações, ou a grande maioria delas, com o passar do tempo, apesar de elas serem uma sociedade, elas criam como se fosse um poder, uma alma, uma personalidade própria, que essa personalidade é como se as pessoas que criaram a organização não têm mais tanto controle sobre a forma que a organização
se move, né? A forma como a organização se relaciona com os seus stakeholders, tá? E aqui nessa primeira frase, ele fala que muitas vezes nós, seres humanos, acabamos, né, caindo nas armadilhas que o nosso próprio subconsciente cria, justamente por nós não termos o entendimento que muitas das nossas ações e reações não estão relacionadas ao mundo racional, e sim ao nosso subconsciente. São experiências, traumas, sonhos, imagens que nós trazemos desde a época da nossa infância e que acaba nos colocando muitas vezes em armadilhas e que nós não entendemos o porquê que nós tivemos essa ou aquela reação. A ideia de uma prisão psíquica foi explorada pela primeira vez em A República de Platão, na famosa alegoria da caverna em que Sócrates discute as relações entre aparência, realidade e conhecimento. Então, não sei se vocês já ouviram falar do mito da caverna de Platão, que ele apresenta no seu livro A República, onde ele coloca personagens que veem a realidade por meio de sombras. Não conhecem a realidade como ela realmente é. Tá? Eu vou então dar um tempinho aqui, vamos dar uma olhada no vídeo da Caverna de Platão. Eu vi um vídeo bem curtinho, né? Ele tem 2 minutos e 30. Depois a gente comenta um pouco. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre um mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto, evidentemente, não torna o mundo fora da caverna menos real. Então, pessoal, esse resumidamente, muito rapidamente, o mito, né, da caverna de Platão, onde as pessoas que estão ali presas na caverna, elas não conseguem entender o mundo que está lá fora, né?
mesmo quando um dos prisioneiros consegue se libertar, quando ele retorna, os companheiros não acreditam nele, não reconhecem mais aquela pessoa como sendo um membro daquele time que está dentro da caverna. Então aí nós podemos fazer várias comparações, várias analogias, né? Quem são os prisioneiros? O que é a caverna? O que são essas correntes que aprisionam os nossos prisioneiros dentro da caverna? O que é a fogueira? O mundo real, o que é o sol? Vocês viram que quando o prisioneiro sai da caverna, ele demora um certo tempo para se adaptar com a realidade. Então, muitas vezes, a realidade nós não conseguimos enxergá-la na primeira vez. Nós temos que ir nos adaptando até realmente nós perceber o mundo como ele realmente é, né? E o que seria essa prisão, né? O que seria essas correntes que prendem as pessoas lá dentro, né? Pode ser várias hipóteses, né? Pode ser a ignorância, pode ser as leis muito rígidas, por exemplo, quem está em algumas organizações que têm estatutos, regras muito rígidas, muitas vezes as pessoas estão presas a essas normas, essas regras, esses comportamentos e não conseguem perceber o mundo realmente como ele é, como no exército, como na igreja, como na maçonaria, enfim, instituições, até em outras empresas, que têm regras muito rígidas, né, e enquadram seus funcionários dentro dessas regras. E as pessoas que estão ali conhecem a realidade a partir do que a organização mostra para eles, né? E não realmente a realidade como ela é. E quando alguém consegue se libertar dessa prisão, quando ela retorna, ela já não é aceita pelo aquele grupo. O grupo já não reconhece essa pessoa como pertencente àquele time que está dentro da caverna. Então, se vocês forem ler diversos autores que interpretam o mito da caverna de Platão, cada um vai ter aí alguma analogia, alguma comparação para fazer com o nosso mundo. Eu aqui eu vou me ater a trazer aí o mito da caverna de Platão em relação às organizações. Tá? Muitas vezes as organizações, como eu já falei, nós entendemos só as sombras. Né? Nós não entendemos realmente o mundo real da organização. E fica muito difícil nós podermos contribuir com a organização se nós não compreendermos realmente o que passa atrás, né, atrás da caverna, no mundo real. Né, e nós ficarmos entendendo a organização apenas pelas suas sombras que são refletidas na parede. E nós temos que descobrir aí o que nos prende, que nos impede de conhecer realmente a organização que nós estamos trabalhando e tentar nos libertar dessas amarras, dessas correntes e realmente entender a organização como realmente ela é na realidade. E não só ficar admirando, né, as sombras que estão refletidas na parede, ok? Então, nesse capítulo será utilizada esta imagem, né, de uma prisão psíquica para explorar algumas maneiras pelas quais as organizações e seus membros são aprisionados, como se fosse uma caverna, por construções da realidade, que na melhor das hipóteses dão uma noção imperfeita do mundo. Então, como que nós, pertencentes às organizações, muitas vezes temos imagens que são uma noção imperfeita daquela organização e de como ela se relaciona com os seus stakeholders. Tá? Então, Gareth Morgan fala de duas dimensões aqui, né? A armadilha do modo de pensar aprovado e a organização e o inconsciente. A primeira, né? A armadilha do modo de pensar aprovado.
No seu livro Paradoxo de Ícaro, Danny Miller oferece algumas razões por que isso acontece, argumentando que organizações podem ser apanhadas em círculos viciosos, em que vitórias e pontos fortes transformam-se em pontos fracos e causam sua queda. Então, por que o paradoxo de Ícaro, né? Ícaro foi uma figura da mitologia grega que, voando com as suas asas artificiais de cera, chegou tão perto do Sol que as asas derreteram, derrubando-o para a morte. Aquela força de Ícaro, a sua criatividade, a sua inventividade, que levou a construir as asas e levou a poder voar, também foram a razão da sua derrocata. Ele ficou tão autoconfiante, ele ficou tão seguro de si, que voou cada vez mais alto. E acabou, né, que chegou muito próximo do Sol, o calor derreteu as suas asas e Ícaro acabou caindo. Tá? Isso acontece muitas vezes com as organizações, é uma metáfora que Gareth Morgan nos traz, né? O pensamento aprovado. Então nada vai me deter, né? A minha organização já chegou num patamar que eu posso crescer o quanto eu quiser, que eu só vou ter sucesso, só vou ter vitórias, né? O poder criado por suas asas acabou acarretando sua queda. Da mesma forma, culturas corporativas fortes podem se tornar patológicas, doentes. Poderosas visões de futuro podem gerar pontos cegos. O que são esses pontos cegos? Você tem uma visão tão autoconfiante do futuro da sua organização que você não enxerga os riscos. Você está olhando tão acima do horizonte que você não enxerga o buraco que está na sua frente. Né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu com o Ícaro, né? Ícaro estava tão confiante do seu par de asas que não enxergou o risco do calor derreter as ceras. Então aqui alguns exemplos, né? Lá na década de 70, né, na primeira crise do petróleo, as três grandes, a GM, a Ford e a Chrysler, não viram, né, não entenderam o perigo que foi a crise do petróleo e a chegada dos carros japoneses no mercado americano. O mercado americano era dominado por essas três montadoras, a maioria dos seus carros eram carros extremamente que consumiam muito combustível, né, todos com motores muito potentes, e com a crise do petróleo esses carros ficaram proibitivos. Né? Carros que faziam 2, 3 quilômetros com 1 litro de gasolina. Nisso, a Toyota e a Honda enxergam, né, uma oportunidade e se instalam no mercado americano e fazem frente a essas três companhias, levando-as a quase fechar suas portas. Né? Então, esse pensamento vencedor da GM, Ford e Chrysler estava tão poderoso, tão arraigado na organização que não viram o risco que estava na sua frente com a crise do petróleo e a chegada dos japoneses. Aqui me perdoem, escrevi Toyota. Toyota é o fundador da Toyota, tá? Então é a Toyota. Mesma coisa aconteceu com o Yahoo e o Google. O Yahoo, na década de 90, era líder nos serviços aí de domínio de e-mail, de motor de busca, de hospedagem de site, e não perceberam o crescimento do concorrente, que era a Google. Tanto que a Google se ofereceu para ser comprada pelo Yahoo, por uma bagatela na época, e o Yahoo não quis, porque não enxergou o potencial daquela empresa inovadora que vinha surgindo. Mesma coisa aqui no sistema de trabalho, né? As empresas, antes da grande crise do petróleo, trabalhavam sempre com os estoques de segurança muito altos e não perceberam que havia uma grande oportunidade surgindo no Japão, que era o just in time. Trabalhar com estoque mínimo, com as peças chegando na hora e no momento, né, que a empresa precisa. Né? Então, quem demorou
para se adequar a essa filosofia do just in time, porque tinha já esse pensamento aprovado que o bom era trabalhar com estoques, perdeu uma grande oportunidade. A própria IBM e a Microsoft, né? A IBM, líder do segmento de computadores corporativos, não percebeu, né, a oportunidade dos computadores pessoais, e a Microsoft entrou nesse business, né, dos computadores, dos PCs, dos computadores pessoais, e acabou depois também entrando nos computadores aí corporativos, a área de software, né, e causou um grande estrago na IBM. A IBM muito focada no hardware, né, na parte da máquina, e a Microsoft muito focada no software, né, na parte operacional do sistema. Então, uma frasezinha aí: a última coisa que um peixe provavelmente nota é a água na qual ele nada. A água é tão fundamental para o modo de vida do peixe que ele não a vê nem questiona. Então, mais ou menos é isso que aconteceu aí, usando uma metáfora do peixe e da água, é o que aconteceu nesses exemplos que eu estou dando para vocês, né? Essas empresas estavam tão seguras do seu sucesso, da sua maneira de pensar, da sua maneira de fazer negócios, que não perceberam as mudanças e oportunidades que essas mudanças estavam trazendo. Muito bem. A cegueira grupal. Situações em que as pessoas são levadas por ilusões ou percepções grupais, que têm um caráter autoisolante. O fenômeno do pensamento grupal tem sido reproduzido em milhares de situações de tomada de decisão em organizações de todos os tipos. Aqui a cegueira grupal é como se toda a organização ou boa parte da organização estivesse aí cega por uma forte crença que não permite que as pessoas enxerguem outra realidade. Trago 2 exemplos aqui, né? O Titanic, a crença do capitão Smith e de toda a sua tripulação que o navio era inafundável, levou naquela trágica noite de 1912 centenas de pessoas à morte, porque toda a tripulação não percebe que aquele risco dos blocos de gelos no mar do Atlântico Norte realmente era um risco alto, era um risco que poderia colocar o navio a pique. Por que eles não percebem? Por que estavam cegos? Porque havia uma forte crença entre todos, os tripulantes e o próprio capitão e seu staff, que o barco Titanic era inafundável. Mesma coisa acontece com a Kodak, né? A crença do alto escalão da empresa que a fotografia digital jamais substituiria o rolo de filme. A Kodak foi a primeira a descobrir a fotografia digital na década de 70 e deixa essa tecnologia de lado com a forte crença que, se desenvolvesse a fotografia digital, estaria concorrendo consigo mesmo, estaria concorrendo com o seu principal produto, que era na época o filme, né? O rolo de filme. O resumo da história, todo mundo sabe: a Kodak entra em falência e a fotografia digital toma conta aí do mercado de fotografias. Então essa é a cegueira grupal. É verdade que a cultura dá-nos nosso mundo, mas ela aprisiona-nos nesse mundo. Então a cultura é importante para nos situarmos dentro do nosso mundo, dentro do nosso contexto, porém ela também nos aprisiona, nos impede de enxergar um pouco mais além. Sempre para nós, a nossa cultura é melhor que a cultura do vizinho, do estado vizinho, do país vizinho. Isso cria como se fosse uma prisão psíquica. Nós ficamos presos à nossa cultura, que muitas vezes, pelas suas características, nos impede de enxergar um pouco além. A metáfora da prisão psíquica alerta-nos sobre as patologias que podem acompanhar nossas maneiras de pensar e encoraja-nos a questionar as premissas fundamentais sobre as quais
representamos a realidade diária. Então, a prisão psíquica, ela nos questiona, ela nos tira da nossa zona de conforto e nos faz pensar um pouco mais além do que normalmente nós pensamos, né? Ela nos encoraja a nos questionarmos o porquê que nós agimos daquela maneira, ou porquê que a organização onde nós estamos trabalhando, porquê que essa organização age dessa maneira. A maneira como construímos a realidade da vida organizacional também tem muitas dimensões inconscientes. Então vamos para o segundo tópico, a organização e o inconsciente. De acordo com a teoria psicanalítica, cujo pai da psicanálise é Sigmund Freud, grande parte da realidade racional da vida diária expressa preocupações e problemas que estão abaixo do nível da consciência. Então, muitas vezes, nós não entendemos o porquê que nós temos determinadas preocupações, determinadas aflições, determinados sonhos, vontades, porque isso não está no nosso consciente. Esses sentimentos, eles emergem de uma questão inconsciente, de um lado inconsciente que nós, ou subconsciente, como fala Freud, que nós não temos acesso. Nós temos que estudar e desenvolver para nós podermos entender. Quando os indivíduos reprimem os seus desejos interiores e pensamentos secretos, então, abaixo do nível da consciência, nós acabamos reprimindo nossos desejos e nossos pensamentos secretos. De acordo com a teoria psicanalítica, grande parte da realidade racional da vida diária expressa em preocupações e problemas que estão abaixo do nível da consciência. Tá? Aqui repetia a frase. A essência da sociedade é a repressão do indivíduo, e a essência do indivíduo é a repressão de si mesmo. Vejam o que Sigmund Freud fala, né? A essência da sociedade é reprimir o indivíduo, e a essência do indivíduo é reprimir a si mesmo. Okay? Então, aqui uma imagem, né, daquilo que é consciente, que nós temos consciência, é apenas 5% de nós. Né? O nosso subconsciente, que são os medos, os traumas, as fobias, os desejos, as compulsões, as crenças limitantes, as fantasias, a ociosidade, a autopreservação, as emoções, as memórias de longo prazo, representam 95% do nosso verdadeiro eu. Tá? Então, nós só conhecemos a ponta do iceberg. Então, todas essas emoções, né, elas estão influenciando a nossa maneira de ser, a nossa maneira de se comportar, e nós não temos a consciência dessas emoções, desses medos, desses traumas, pela razão simples que nós não temos consciência deles. Nós não estamos acostumados a parar, né, e analisar o porquê dos nossos objetivos, o porquê dos nossos pensamentos, né? Nós não temos esse hábito ou essa estrutura psicológica aí, né, bem desenvolvida para realmente entender quais emoções, quais traumas, quais desejos, quais crenças limitantes que estão aqui no nosso subconsciente, que acaba influenciando a nossa maneira de funcionar aí perante o mundo. Ok? Enquanto Freud destacava a importância das ligações do inconsciente com as várias formas de sexualidade reprimida, outros enfatizaram suas ligações com a estrutura da família patriarcal, o medo da morte, as ansiedades associadas com a primeira infância, o inconsciente coletivo e assim por diante. Então, vários psicanalistas, né, vão em diversas frentes aí tentando explicar o subconsciente.
Freud fala muito, né, sobre a sexualidade reprimida. Ele nos remete a 5 fases, né, da nossa infância: a fase oral, que é a primeira fase, onde a criança se relaciona com o mundo pela boca. Essa fase vai até aproximadamente os 3 anos, né? Antes até 18 meses, por aí, um ano e meio, 2 anos. Então a questão do seio da mãe, a questão da comida, tudo que a criança pega na mão, ela acaba colocando na boca para sentir e tal. Então essa fase oral. Depois vem a fase onde a criança sai, deixa das fraldas, né? A partir dos 2 anos, 2 anos e meio, segundo Freud, e passa para a fase anal, onde ela começa a ter consciência do ânus e da questão das fezes, do controle que ela tem que ter sobre isso, aquela ansiedade de ter que sair da fralda e utilizar o banheiro, né? E os tempos que a família, que os pais impõem, as regras para utilizar o banheiro, em qual horário, e quantas vezes eles colocam a criança no vaso, isso tudo, segundo Freud, tem um grande impacto aí na vida adulta da pessoa. Essa fase ele chama de fase anal. Depois ele chama a terceira fase, que é a fase fálica, que vai até aí a pré-puberdade, onde o menino e a menina começam a ter consciência dos seus órgãos genitais e as diferenças entre eles. Esse também é uma outra fase. Depois tem a fase latente, da latência na adolescência, e depois a fase madura, a fase genital. Então Freud explica, né, a, a, o nosso comportamento através das 5 fases aí da sexualidade reprimida. Se nós fizermos uma comparação com a organização e a sexualidade reprimida, nós temos o exemplo aí da administração científica e Taylor. Em termos psicanalíticos, a sua teoria da administração científica era um produto de suas lutas internas, de uma personalidade perturbada e neurótica. Nós falamos bastante de Taylor, né? Que Taylor era extremamente detalhista, extremamente preocupado com os mínimos detalhes, com os tempos, com os movimentos, com a melhor maneira de fazer cada micro tarefa, que ele era absolutamente neurótico em dividir as tarefas até a sua menor estrutura. Segundo Freud, tudo isso tem a ver aí com a sua sexualidade reprimida em uma dessas fases, né? Ele fala principalmente na fase anal, porque o Taylor era de uma família muito puritana, muito conservadora, e segundo essa teoria, talvez a questão aí, nesse momento dele tirar as fraldas e começar a usar o banheiro, foi um momento muito marcante na vida dele. Por exemplo, famílias que tentam fazer esse processo antes da hora, antes da criança estar pronta para retirar as fraldas, né, e utilizar o banheiro, famílias que impõem horário e lugares muito rígidos para a criança ir no banheiro, por exemplo, antes do meio-dia ou final da tarde coloca a criança sentada no vaso, ou impede que ela vá ao banheiro em outros locais a não ser na sua própria casa. Então tudo isso acaba afetando, né, a personalidade, segundo Freud, que é uma pessoa, né, uma personalidade tida como o pai da psicanálise. Então, lógico que as suas teorias aí têm bastante peso no mundo científico. Então, para Freud, essa tentativa do Taylor de organizar e controlar o mundo, seja em jogos infantis ou em sistemas de administração científica, era realmente uma tentativa de organizar e controlar a si mesmo. Tá? Então, na biografia de Taylor, fala que ele tinha essa personalidade desde criança. Então, nos jogos infantis, por exemplo, se ia jogar futebol, primeiro ele ia caminhar em todo o campo e medir quantos passos tinha o campo de comprimento e de largura. Então, nas suas caminhadas também ele acostumava contar os passos que ele dava nas caminhadas. Então, uma personalidade bem perturbada e bem neurótica que acabou, né, influenciando as organizações por meio da sua teoria da administração científica.
a organização patriarcal. Aqui, Morgan fala que existe uma visão patriarcal da organização. Organizações formais geralmente se baseiam em características associadas aos valores masculinos ocidentais e historicamente têm sido dominadas por homens. Então, toda essa questão que a gente percebe nas organizações, onde o homem acaba sempre chegando nas posições mais altas em detrimento da mulher, segundo Morgan, um reflexo de uma prisão psíquica da família patriarcal, onde o homem, né, que era o ser dominante, o chefe da família, onde toda a família orbitava em torno dele. Né? Na concepção de muitos autores sobre a relação entre os sexos e a organização, a influência dominante do masculino tem origens nas relações hierárquicas encontradas na família patriarcal. Nas organizações, como na família patriarcal, firmeza, coragem e heroísmo, temperados pela auto-admiração narcisista, são geralmente qualidades valorizadas, assim como a determinação e o senso de obrigação que um pai espera do filho. Então, por aí, Morgan explica muito a questão da dominância masculina nos cargos mais altos, né, os quadros de comando das organizações. Não é porque a mulher não tenha capacidade, não tenha formação, não tenha estrutura para assumir esses cargos. Vem, né, naquilo que a gente pode chamar de uma prisão psíquica, né, da própria organização, baseada na família patriarcal. E é muito fácil da gente ver isso. Né? Aqui nós temos uma foto, não sei se vocês reconhecem quem são essas pessoas, mas a manchete do Jornal do Comércio de 2013 é essa, né? Randon muda a estrutura e reforça o comando corporativo. Então nós temos aí 3, 6, 8 executivos, homens, nenhuma mulher. Será que não tem nenhuma mulher com competência, com estrutura, com capacidade para estar à frente de um comando corporativo numa empresa? Né? Então essa é a realidade que a gente encontra na nossa empresa, extremamente patriarcal, ela se repete em outras empresas também. Né? Nós temos aqui o Astor Schmidt, temos o Tondo, temos o Fabris, né? O Ozelame e os 3 filhos, né? O Davi, o David e o outro, não me lembro o nome dos 3 filhos do Raul Randon. Então, nenhuma mulher no comando corporativo. Então, fica muito fácil de perceber o que Gareth Morgan coloca nessa questão da prisão psíquica da família patriarcal, onde o homem é o centro da família e isso perpassa essa imagem, perpassa para a organização. O homem é o centro da organização. Organização, morte e imortalidade. Na concepção de Becker, os seres humanos passam grande parte de suas vidas tentando negar a realidade da aproximação da morte, empurrando o futuro para o fundo inconsciente dos seus medos mórbidos. Ao criarmos sistemas de símbolos que nos permitem realizar comunicações significativas com outros, estamos procurando sentido para as nossas próprias vidas. Então, o que Morgan fala aí? Né? A questão da nossa relação com a morte, ela também acaba influenciando na nossa relação com a organização. Nós queremos ter um sentimento de pertencimento, né, a uma determinada organização e queremos dar nossa contribuição para essa organização de modo a minimizarmos o impacto da nossa finitude. Né? Então, muitas vezes na empresa eles falam, né? Qual o legado que você vai deixar para a empresa? Qual a sua marca que você vai deixar? Né? E às vezes a gente embarca nessa questão de deixar um legado, de deixar uma marca na empresa e muitas vezes não sabe nem o porquê. Né? Segundo Morgan, é para nos identificarmos, né, com algo que nos faz encontrar sentido
e permanência, como se nós fôssemos ficar imortalizado por meio das ações que nós realizamos naquela organização. Então, ao criarmos organizações, criamos estruturas de atividades que são maiores do que a vida e que geralmente sobrevivem por muitas gerações. Ao nos identificarmos com tais organizações, encontramos sentido e permanência. Organização e a ansiedade. Do ponto de vista de Klein, é possível entender a estrutura, o processo, a cultura e mesmo o ambiente de uma organização em termos dos mecanismos de defesa inconscientes desenvolvidos por seus membros para suportar a ansiedade individual e coletiva. Ansiedade é aquele sentimento que nós temos no nosso subconsciente que alguma coisa vai nos atacar, que alguma coisa está errada, que alguma coisa está nos prejudicando, sem mesmo nós sabermos o que é. Né? Então a organização muitas vezes se estrutura, né? Cria mecanismos para suportar essa ansiedade individual e coletiva. Então a ansiedade ela está presente em todos nós, naquela parte lá de baixo do iceberg, na parte do subconsciente. E essa ansiedade pode ser tanto individual como pode ser do coletivo da organização. Dependência. A atenção do grupo é desviada dos problemas presentes e projetada sobre um indivíduo particular. Membros do grupo muitas vezes declaram-se incapazes de lidar com a situação e idealizam as características de um líder escolhido. Então, em determinados momentos, a ansiedade coletiva ela é tão grande que precisa de alguém, o grupo fica projetando um líder que possa levar, né, atravessar o grupo pelo aquele mar de ansiedades que se abateu sobre a organização. Tá? Então, cria uma dependência sobre alguma pessoa, indivíduo em particular. Emparelhamento. Isso envolve uma fantasia em que os membros do grupo passam a acreditar que uma figura messiânica surgirá para livrar o grupo do seu medo e da ansiedade. A dependência do grupo em relação ao surgimento de tal figura também paralisa sua capacidade de tomar iniciativas eficazes. Tá? Então, o grupo espera que algum messias venha e conduza o grupo, né, que livre o grupo daquela ansiedade, daquele medo. Né? Acontece muito na política, né, onde tem alguns partidos que estão aí meio sem norte e tal, e aí vem um candidato, vem uma pessoa, não, esse candidato vai conduzir o nosso partido à vitória, esse é o Messias. Né? Na questão do próprio futebol, né, quando um time está no fundo do poço, ele espera que venha um treinador, um salvador da pátria, que consiga fazer com que o time volte a jogar futebol. Né? Uma empresa que está em recuperação judicial, né, que está mal, espera que venha um gestor que possa tirar a empresa do buraco. Né? E a questão da luta-fuga. Né? Um terceiro padrão de resposta é a luta-fuga, em que um grupo tende a projetar seus medos sobre algum tipo de inimigo. Então, para justificar essa ansiedade coletiva que leva à paralisação do grupo e leva ao fracasso das ações, cria-se um inimigo, né, ou se potencializa um inimigo para que esse inimigo seja o responsável por todo esse caos. Né? Esse inimigo está a fim de nos pegar. O inimigo pode assumir a forma de um concorrente, uma regulamentação governamental, uma atitude pública, ou uma pessoa, ou uma organização em particular que parece estar a fim de nos pegar. Então o grupo canaliza toda a sua ansiedade como sendo o resultado, uma consequência, aliás, de um inimigo que está posto no jogo do negócio. Né? Então canaliza toda a sua, projeta todos os seus medos nessa figura do inimigo. Todos os tipos de bodes expiatórios nas organizações desempenham funções semelhantes. Né? Então, muitas vezes você coloca todos os problemas em cima de uma pessoa, do bode expiatório. Pode ser aquele que todos adoram odiar, os criadores de casos, os desajustados, os cipeiros, os sindicalistas, ou simplesmente aqueles que não seguem as regras do jogo. Eles constituem um alvo para a raiva inconsciente e para as tendências sádicas
aliviando a tensão da organização e mantendo-a unida contra esse tipo de pessoas, né, que assumem esses papéis. Muitos papéis da organização podem ser o foco de vários tipos de paranoia ou ansiedades persecutórias, ansiedades de perseguição. Por exemplo, o primeiro oficial de um navio, em geral, é responsabilizado por muitas coisas que dão errado, mesmo que ele não seja o responsável. Então, ele assume esse papel de responsável por tudo. Por consentimento geral, inconsciente, ele é considerado culpado por todos os problemas. Então, isso distensiona a organização. Eu tendo alguém para colocar a culpa, né, isso acaba, né, mantendo a organização unida, distensionando a organização. Organização e os ursos de pelúcia. O que tem a ver os ursos de pelúcia? Né? Essa metáfora dos ursos de pelúcia se refere a alguns objetos, algumas experiências que as organizações elevam a um patamar de fetiche e são incapazes de abandonar. Como uma criança que tem aquele ursinho de pelúcia que, apesar dela vir crescendo, dela ganhar maturidade, ela não consegue largar o urso. Ela tem aquela imagem que, se ela dormir sem o ursinho de pelúcia, alguma coisa de ruim vai acontecer com ela. Nesses casos, o desenvolvimento adulto fica bloqueado, então o desenvolvimento da organização bloqueia e distorcido, trazendo um rígido apego com um aspecto particular de nosso mundo, tornando difícil para nós progredir e lidar com a natureza mutável do ambiente. Um exemplo, um aspecto da cultura corporativa de uma organização, um aspecto da missão, visão de uma empresa familiar, concessões sindicais, determinadas autonomias mais simbólicas que objetivas, assumidas por determinados grupos. Tá? Então, alguns caráteres específicos da organização assumem esse patamar de fetiche, né? E que a organização pensa que, se abandonar esse caráter, essa concessão, essa visão, a organização vai ter sérios problemas, assim como a criança que pensa que, ao abandonar o seu urso de pelúcia, não vai conseguir dormir tranquila, que alguma coisa de ruim vai acontecer a ela. Tá? E nós temos um exemplo prático, né? Uma empresa de engenharia que, quando do advento do computador, se recusou a usar o Excel, as planilhas, para fazer os cálculos de engenharia, porque ela sempre fez os cálculos na régua de cálculo. Não sei se vocês conhecem a régua de cálculo, mas é uma régua utilizada pelos engenheiros para fazer os cálculos mais complexos, quando não havia o computador, não havia as calculadoras eletrônicas, não havia os programas computacionais para fazer os cálculos mais complexos. Então, os engenheiros faziam à mão, né, utilizando essa régua de cálculo. Então, essa empresa tinha essa régua como um fetiche, como um urso de pelúcia. Ela se recusou a abandonar a régua e utilizar o software para calcular, né, as suas estruturas, fazer os seus cálculos de engenharia. Acabou que a empresa sucumbiu, né? A concorrência foi muito mais rápida, muito mais ágil que essa empresa. Um case real, onde uma empresa se apega, né, a um objeto e tem uma forte consciência de que, se abandonar esse objeto, a empresa vai entrar em decadência. Quando, na verdade, ao contrário, a empresa teria que evoluir, né, para a nova tecnologia e abandonar o urso de pelúcia. O inconsciente, uma força criativa e destruidora. A dimensão invisível da organização, que descrevemos como o inconsciente, pode engolir e aprisionar energias positivas das pessoas envolvidas no processo organizacional. Então, nós vimos que o inconsciente, o subconsciente, ele é muito maior que o nosso eu racional. Então, se nós não entendermos o nosso inconsciente, muitas vezes ele pode aprisionar a criatividade nossa ou de um grupo de pessoas aí
na organização. O desafio de compreender o significado do inconsciente na organização também traz consigo a promessa de que é possível liberar a energia presa, de maneira que promovem a transformação criativa e acarretam a mudança, criando relações mais integradas entre os indivíduos, grupos, organizações e seus ambientes. Em contrapartida, se eu entender o que me faz ter medo, o que me faz não tomar a frente, o que me faz ter receio de tomar as decisões, se eu entender isso, trabalhar e me libertar, eu consigo, né, promover o que Morgan chama da transformação criativa. O contrário também, né? De outro modo, a dimensão invisível da organização, que descrevemos como inconsciente, pode engolir e aprisionar energias positivas das pessoas envolvidas no processo organizacional, análogo ao buraco negro. Então, toda a criatividade que se desenvolve, todas as interrelações que se desenvolvem, toda a energia canalizada pelos grupos, ela é, né, engolida pela essa dimensão invisível da organização que não deixa as pessoas crescerem, não deixa as pessoas explorarem seu verdadeiro potencial, não deixa as pessoas usarem a sua criatividade, tudo isso sugado, né, por esse mundo inconsciente da organização. O porquê que as pessoas não conseguem avançar nessa empresa, nesse setor? O que acontece? O que tem por trás? O que está abaixo da água, né? Naquela outra parte do iceberg que é muito maior do que aquilo que nós conseguimos ver na superfície. O que está levando essa empresa, esse departamento, a andar de lado, né? Não conseguir avançar para o próximo passo? Pode ser esse mundo inconsciente que coloca medo, coloca não deixa as pessoas experimentarem, né, novas técnicas, novas ideias, deixa as pessoas paralisadas. Então nós temos que entender o que está acontecendo e tentar, né, nos libertar disso, né, e libertar a organização desse inconsciente que destrói a força criativa da organização. E por fim, né, aquilo que eu falei para vocês, no final aí da apresentação, tentar fazer uma análise daquilo que vocês leram, o que vocês entenderam do capítulo estudado. A minha análise sobre as prisões psíquicas é essa, o que eu entendi ao ler, né, ao entrar no mundo aí do Morgan, sobre esse viés da psicanálise. Eu entendi que eu analisei e percebi que o entendimento, a percepção, que é o subconsciente, ele é o maior responsável pelo comportamento e pelas escolhas que fazemos. E que as organizações utilizam-se disso para influenciar, manipular e nos impor suas crenças. Nos liberta da prisão psíquica, né? Então, o entendimento e a percepção o entendimento e a percepção do subconsciente acaba nos libertando da prisão psíquica, possibilita-nos a enxergar o mundo como realmente ele é, não como querem que o vejamos. Assim, se não conseguimos fisicamente sair da caverna, ao menos nos libertamos psiquicamente da prisão da ingenuidade e da ignorância. Então, a minha percepção sobre o capítulo do Morgan é que, no momento que eu entendo, que eu percebo que o subconsciente, na verdade, é ele que decide, é ele que direciona o meu comportamento, e que as organizações muitas vezes utilizam-se disso para influenciar e manipular e nos impor as suas crenças. No momento que eu percebo isso, que eu tenho consciência disso, eu me liberto dessa prisão psíquica, né? Eu consigo quebrar aquelas correntes, né, que estão me prendendo, que essas correntes seriam
né, o meu subconsciente, eu consigo me libertar e consigo ir para o mundo lá fora, né, fora da caverna, e enxergá-lo realmente como ele é, e não como as pessoas querem que eu o veja. Dessa forma, né, pelo menos se eu não consigo sair da caverna, sair da organização, vamos supor assim, né? Se eu não consigo sair da caverna, eu pelo menos consigo me libertar psiquicamente dessa prisão, dessas correntes que é a ingenuidade e a ignorância de não entender o mundo como ele é. Eu consigo sair, né, da minha caverna de Platão, né, da metáfora, consigo entender o mundo como ele é e consigo voltar para a caverna, se for preciso, né, mas com uma nova consciência. Então, o que eu entendi é que nós devemos, né, trabalhar, perceber, entender o que está por trás das nossas ações racionais, o que está comandando, na verdade, as minhas ações e o que está e quais os drives que estão dirigindo a organização. 5% eu vou enxergar e 95% eu vou ter uma dificuldade maior. Esses 95% estão, né, lá fora da caverna. Então, qual a maneira de eu sair e poder ver o mundo sob o mundo real sobre a luz do sol, né? É tendo consciência de que grande parte das minhas ações, grande parte das minhas atitudes, elas estão relacionadas ao meu subconsciente e não aqueles 5% que eu conheço. Da mesma forma, as empresas. Muitas vezes, grande parte daquilo que acontece na empresa, eu estou vendo apenas as sombras. Eu não tenho consciência para realmente perceber a realidade das intenções e a realidade das ações da empresa. Então, para mim, esse capítulo ele foi bem importante para eu entender que o subconsciente, aquilo que está abaixo do nível da consciência, é que verdadeiramente nos direciona. Então, entender esse outro mundo, ele é importante para entender a nós mesmos e assim como as pessoas, as organizações também têm as suas cavernas, né? Nós temos que saber como interpretar não só as sombras, mas como interpretar aquilo que está gerando as sombras. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí da apresentação. Não é muito a minha área essa questão aí da psicologia, da psicanálise, mas eu achei bem bacana, apesar de ser um assunto bastante profundo. Acredito que o Morgan conseguiu, por meio das metáforas, né? Esse é o grande objetivo das metáforas, nos aproximar de conceitos difíceis da psicanálise, nos aproximar desses conceitos por meio da metáfora, né? A metáfora da empresa, da família patriarcal, ela é muito fácil de entender, né? Você observa as empresas, você nota que as empresas giram em torno da figura masculina na liderança. E da onde vem isso? Lá das nossas raízes da família patriarcal, onde o homem era o centro da família, a família orbitava ao redor dele, né? A questão aí dos ursos de pelúcia, você vê essa empresa que se apegou à régua de cálculo, né? Você nota perfeitamente esse conceito que as empresas se apegam a algum valor, a alguma imagem, como se fosse um fetiche, e se ela abandonar aquele fetiche, ela vai ter sérias consequências. Então, eu acho que o grande barato desse livro é realmente trazer assuntos complexos, né? Esse assunto das prisões psíquicas, para quem não é do mundo da psicanálise, é extremamente complexo, mas ele se torna palpável pela capacidade que o Morgan teve de fazer essas conexões, né?
Então, mais ou menos por aí que eu pretendo que vocês atuem, né, na próxima, nesse encontro assíncrono, né, que vocês acompanhem a minha apresentação. Vocês viram que eu botei um filmezinho rápido, botei algumas figuras. Minha apresentação foi um pouco mais longa do que eu quero que a de vocês seja, né, porque eu acabei me interessando muito pelo assunto, por isso que eu acabei é, passando por todas as análises do Morgan. A apresentação de vocês pode ser em torno de 15, 20 minutos, pode usar o recurso que vocês quiserem para deixar a apresentação mais atraente. Importante também que no final vocês façam essa análise, tá? Essa análise é o que sobra da leitura de vocês, tá? Eu não quero a opinião do Morgan aqui, eu quero a opinião de vocês, o que vocês extraíram desse capítulo que vocês leram, ok? Até aqui nós vimos falando do autor. Nesse último slide, a opinião não é a opinião, é o que vocês conseguiram extrair disso tudo, tá? É como se fosse a conclusão de um trabalho, onde você para de falar dos autores que embasaram o trabalho e você fala sobre como aquele trabalho impactou você. Ok? Então, isso aí vocês façam em padrão PowerPoint FAMUR. Já dei o conselho para vocês antes de iniciar a apresentação. É melhor, eu acho que é mais produtivo vocês já irem lendo e já irem pensando algumas ideias, algumas frases e jogando aí nos slides. Se vocês forem ler todo o capítulo para depois começar a resgatar os pontos de maior interesse, acredito que demora muito mais. E não é para ser algo maçante, não é para ser alguma coisa que vá, né, ocupar um grande tempo de vocês. É para ser uma leitura prazerosa, porém uma leitura densa, né? O Morgan é um autor muito denso. Muitas vezes vocês vão ter que repetir a leitura de algum parágrafo para realmente entender o que o autor está falando, mas faz parte aí do desenvolvimento nosso. Ok? Bom trabalho a todos e espero aí ver os trabalhos de vocês no próximo encontro. Abraço.